Eu sou Sabrina Stiller e estou acompanhada da Aline Possaura. Hoje vamos conversar sobre a recente decisão da Comissão Especial da Câmara dos Deputados Federais que aprovou o parecer que muda a legislação brasileira sobre o uso de agrotóxicos. O texto agora vai para votação no plenário da Câmara. A também chamada PL do veneno prevê, entre outras mudanças, a alteração do nome dos agrotóxicos para defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários, além de permitir licenças temporárias e proibir apenas as substâncias que apresentem risco inaceitável. Organizações como Fiocruz, INCA, IBAMA, Anvisa e outras instituições se declaram contra essa nova lei. Inclusive, a Organização das Nações Unidas enviou uma carta ao governo brasileiro manifestando preocupação quanto ao projeto de lei. No texto, a ONU afirmou que as mudanças ameaçam os direitos humanos. Para falar sobre o assunto, convidamos a pesquisadora e vice-coordenadora do Grupo Técnico de Agrotóxicos, da Fiocruz, Aline Gurgel. Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Aline, de acordo com dados da Anvisa, desde 2009, o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos do mundo. A respeito desse dado e também sobre a questão da PL do veneno, qual é a posição da Fiocruz? A Fiocruz, ela posicionou-se contrária a esse projeto de lei, assim como várias outras instituições de pesquisa, ensino, bem como movimentos sociais, entidades, instituições responsáveis pela proteção da saúde, defesa da vida, proteção do ambiente. O posicionamento contrário deve ser ao fato de que a aprovação do PL vai aumentar a exposição humana aos agrotóxicos, incluindo aqueles que podem estar relacionados a danos graves, como câncer, como malformação congênita, distúrbios no sistema hormonal, mutações no DNA e outros efeitos. A atual legislação brasileira proíbe o registro de agrotóxicos que possam provocar esses efeitos. Porém, o PL vai permitir a liberação desse tipo de produtos no mercado nacional sempre que o risco para a população for considerado aceitável. O problema é que não existe um nível de risco que possa ser considerado aceitável quando estamos falando de exposição a agentes que têm o potencial de causar danos tão severos como esses que eu exemplifiquei. Então, muitas vezes, esses efeitos podem levar à morte das pessoas expostas. Para muitas substâncias, não há um nível seguro de exposição. É o caso da exposição a substâncias consideradas carcinógenas genotóxicas, onde, para cada dose de exposição diferente de zero, pode haver o desenvolvimento de um câncer. Nesses casos, não existe um risco que possa ser considerado aceitável. Aline, de que forma esses produtos afetam também o meio ambiente, além da saúde humana? Podem contaminar tanto o solo quanto a água, o ar. Então, há uma contaminação ambiental difusa e, a depender do agrotóxico que seja utilizado, eles podem persistir no ambiente durante períodos muito prolongados. Então, para agrotóxicos que são chamados de persistentes, alguns agrotóxicos, como os organoclorados, por exemplo, que não são mais permitidos no Brasil, eles podem contaminar o ambiente por 10, 20, 30 anos. E enquanto esse ambiente está contaminado, as pessoas que se expõem a ele podem desenvolver problemas de saúde relacionados aos efeitos que esses agrotóxicos podem provocar. Sobre a regulamentação aqui no Brasil, há uma flexibilização do uso desses agrotóxicos, sendo que o movimento mundial, que a gente vê em outros países, por exemplo, na União Europeia, tem vários países que já proíbem muitas substâncias que aqui no Brasil ainda são utilizadas, Qual é a tua avaliação desse movimento? É importante que a gente caminhe no sentido de reduzir o uso de agrotóxicos, e isso vários países já têm feito. Na Comunidade Europeia, eles adotaram o modelo que o Brasil adota até então, que é um modelo de regulação que proíbe o registro de agrotóxicos que causem determinados efeitos, como, por exemplo, agrotóxicos que sejam considerados carcinogênicos, que são aqueles que provocam câncer, ou que sejam mutagênicos, que é aqueles que alteram o DNA, ou que sejam genotóxicos, quer dizer, causem danos para o aparelho reprodutivo, que causem desregulação endócrina,
Quer dizer, eles afetam a produção e liberação de hormônios. Então, para esses tipos de efeitos que são extremamente severos e muitas vezes irreversíveis, vários países têm caminhado no sentido de proibi-los. O Brasil hoje proíbe o registro desses produtos. O que o PL propõe é que não haja mais essa proibição. Desse modo, produtos que têm o potencial de causar esses danos para a saúde poderão ser liberados no Brasil. A comunidade europeia adotou a legislação brasileira, inclusive, como um modelo para reformular a sua recentemente. Hoje, esses agrotóxicos que são proibidos no Brasil por força da lei que foi publicada em 1989, também são proibidos na comunidade europeia. E a gente está caminhando no sentido inverso, de flexibilizar o registro e comercialização e uso desses produtos no Brasil. Sobre os alimentos transgênicos, tem alguma ligação com o uso de agrotóxicos também? O advento dos transgênicos no Brasil, ele está diretamente relacionado com o aumento do consumo de agrotóxicos no país. Desde a publicação de lei de biossegurança, quando foi permitido o uso de sementes transgênicas no Brasil, a gente observou um aumento expressivo nos volumes de agrotóxicos comercializados no país. Isso se dá em função de que muitas vezes essas sementes transgênicas elas são produzidas para aguentar quantidades maiores de veneno, em função das resistências que as pragas agrícolas vão adquirindo pelo uso constante e exagerado desses produtos. Então, uma vez que você produz uma semente que aguenta uma maior carga de venenos, você, consequentemente, acaba utilizando mais venenos nos cultivos. Então, existe uma relação direta entre a ampliação dos transgênicos no país e o aumento no uso de venenos. Entre as mudanças que vão ser previstas na lei está a proibição só dos agrotóxicos que possuem um risco inaceitável para a saúde. Então, Aline, existe um limite aceitável de agrotóxicos que não cheguem a prejudicar a saúde? É preciso analisar com muita cautela quando a gente fala de risco aceitável, de limites de exposição considerados seguros ou limites toleráveis de exposição. Embora a toxicologia adote termos dessa natureza, que permitem que a gente calcule, por exemplo, as doses de ingestão diária aceitável, não é possível que você estabeleça níveis seguros de exposição para determinados efeitos. Por exemplo, substâncias que são consideradas carcinógenas genotóxicas apresentam um risco de desenvolvimento de um dano para a saúde para cada dose diferente de 0. Então, a gente não pode trabalhar adotando a premissa de que existe sempre um efeito somente relacionado à dose. Se a dose for baixa, a gente pode calcular um limite de exposição que seja considerado seguro. Isso não é correto e a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Muitas vezes, nos casos de intoxicação aguda, você tem doses elevadas que podem provocar efeitos, mas não necessariamente uma dose elevada é a única que vai provocar um efeito. Doses baixas também podem provocar efeitos negativos sobre a saúde. Existem substâncias que têm um comportamento que a gente chama de hormético, que quando você se expõe, mesmo que a uma dose muito baixa dessa substância, e algumas dessas substâncias horméticas são agrotóxicos, você pode apresentar um efeito. Então, quer dizer, em uma dose muito baixa você tem um efeito. E às vezes, quando você vai aumentando a dose, esse efeito desaparece. Então, você trabalhar achando que existe um limite de exposição que é considerado seguro é complicado, porque nem sempre existe um limite de exposição que você pode dizer, acima disso é que vai causar um dano. Também existem muitas diferenças nutricionais, comportamentais, como o hábito de beber, por exemplo, que podem determinar se uma pessoa vai ou não manifestar sinais de intoxicação. O consumo frequente de álcool, por exemplo, pode provocar danos ao fígado, que é o principal órgão responsável pela metabolização de agrotóxicos. Então, uma vez que o fígado está danificado, a capacidade do corpo de degradar e metabolizar os agrotóxicos é reduzida. E isso pode favorecer o surgimento de quadros de intoxicação. Assim, uma mesma dose de um agrotóxico pode afetar de forma distinta pessoas diferentes. Também é complicado você pensar em doses seguras de exposição porque as pessoas não se expõem a um único agrotóxico isoladamente. Existem várias formas das pessoas se exporem. Existem exposições ocupacionais, que são aquelas exposições que acontecem durante o desenvolvimento das atividades laborativas, durante o trabalho, né?
Existem as exposições ambientais, que é quando a pessoa se expõe a um ambiente contaminado, ou as exposições dietéticas, que é quando você consome alimentos contaminados. E os cálculos que determinam essas chamadas doses aceitáveis não avaliam a exposição a múltiplos químicos, tampouco a interação entre essas substâncias. Então acaba transmitindo uma falsa sensação de segurança ao comunicar que não há riscos se o nível de veneno consumido não ultrapassar um valor que é previamente estabelecido. Todos esses dados que tu trouxe são de pesquisas, né? Assim como o Fiocruz, outras instituições se colocaram contra, né, ao texto da PL. O que tu avalia, né, esse cenário, assim? Acho que nós temos que nos manter otimistas. É importante destacar que existem alternativas a esse modelo de produção agrícola pautado no uso de grandes quantidades de venenos. Recentemente, por exemplo, foi instalada uma comissão especial na Câmara para analisar um outro projeto de lei que institui a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA. E esse projeto de lei busca ampliar investimentos públicos para alternativas técnicas aos agrotóxicos, para disseminar essas alternativas técnicas aos agrotóxicos, ou para desenvolver alternativas a esse modelo, contribuindo para promover uma produção agrícola que atenda às necessidades de produção alimentar em quantidade, qualidade e promovendo também a saúde humana e a proteção do ambiente. É possível sim produzir sem uso de venenos e nós devemos investir em práticas agroecológicas, por exemplo, para reduzir o consumo desses produtos. Acho que é importante a gente mencionar que os agrotóxicos eles não contaminam apenas os alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras, que eles também podem contaminar os alimentos industrializados, né, os ultraprocessados, que são produzidos a partir dos alimentos com resíduos de agrotóxicos. Então, você pode encontrar agrotóxicos tanto no tomate quanto no molho de tomate. Você pode encontrar agrotóxicos nos alimentos in natura, quanto em biscoitos, massas, salgadinhos e outros produtos ultraprocessados. Assim como é possível encontrar agrotóxicos em alimentos de origem animal, como carne e leite, uma vez que os animais ou consomem pastagem contaminada, ou então ração produzida a partir de grãos tratados com agrotóxicos. Esses agrotóxicos, quando os animais são abatidos para consumo, ou então quando os derivados animais são utilizados para consumo alimentar, muitas vezes eles podem vir contaminados com esses agrotóxicos. E pode haver danos à saúde devido à toxicidade desses compostos. E muitas vezes um agrotóxico ingerido é metabolizado pelo organismo em um processo que pode dar origem a compostos que podem ser inclusive mais tóxicos do que o agrotóxico que deu origem àquele metabólito ou àquele produto de degradação, causando intoxicações tanto agudas, que podem surgir pouco tempo após a exposição, ou as crônicas, que podem demorar muito tempo para se manifestar. Considero o uso de agrotóxicos como uma das mais severas e persistentes violações brasileiras do direito humano à alimentação adequada. Esse cenário que tu nos coloca é bem assustador, né? Acho que muitas pessoas não têm, talvez, noção, assim, da realidade que o Brasil se encontra. Quais são as alternativas a esse tipo de alimentação que a gente tem? Acho que os caminhos são dois. O primeiro, reforçar a necessidade de investir em políticas voltadas à redução do uso de agrotóxicos, ampliando investimentos públicos para outros modelos de produção que não dependam desse uso massivo de insumos químicos. E um outro caminho é a gente sempre cuidar dos alimentos que consumimos, lavar, para tentar minimizar a exposição, pelo menos aqueles agrotóxicos que se depositam na superfície do alimento. Conversamos com a pesquisadora e vice-coordenadora do Grupo Técnico de Agrotóxicos da Fiocruz, Aline Gurgel. O programa foi apresentado por mim, Sabrina Stiller, e pela Aline Possauro. A técnica foi de Sérgio Wagner.